Estamos começando mais um episódio do Lucrocast, o episódio de número 50, um episódio especial. Então, estamos comemorando aí 50 episódios e esse episódio muito especial com mais um convidado especial. Vai ser uma alegria hoje a gente bater esse papo sobre exercício físico, saúde e as suas relações também com o empreendedorismo. Me chamo Leonardo Elias, é um prazer estar aqui com você nessa noite mais uma vez. Espero que você se sinta em casa, aproveite, lembre-se de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, porque o papo vai ser muito rico e você tem muito a aprender. Por isso, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor João Daniel Rodrigues, diretor técnico da Academia Axial aqui na cidade de Botucatu. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre um tema tão atual e tão importante. E vamos lá, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, o que a gente puder estar ajudando. Vamos colaborar com vocês aí. Obrigado, viu? A gente que agradece, vai ser excelente. Boa noite, Marcos Martins. Muito boa noite, Leonardo Elias. Muito boa noite, professor João. Muito boa noite a Tati, que está ali nos bastidores. O Otto, que não pôde estar hoje com a gente, mas um abração para ele também. E para todo mundo que nos assiste, né, ao vivo e depois no Spotify ou onde quer que seja. Realmente é um prazerzaço ter o professor João aqui com a gente, professor lá da Axial. Realmente é um tema extremamente relevante, né, João? Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes dos bastidores, as pessoas realmente, a cada dia mais, se conscientizam da necessidade de cuidar da sua saúde, de buscarem o seu desenvolvimento através do corpo, através da sua saúde. E o João vai comentar daqui a pouco para a gente aqui que a academia dele é bem especializada num público que a cada dia mais tem longevidade e busca essa longevidade com saúde, que é o público aí, o mais de 50, né? Os 50 a mais. Então, poxa, pra gente vai ser um prazerzaço ter esse papo aqui com o João, a poder aprender um pouco com ele. Já tô quase chegando lá, né, Léo? Eu ia falar, o Marcos já vai fazer já tô quase chegando já, ali no cinquentinha já, né? Então, apesar da aparência jovial, eu já tô ali no pezinho para fazer matrícula com o João. É isso aí. Mas brincadeiras à parte, antes da gente entrar no assunto de fato, eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha semanalmente. E você percebeu, você que nos acompanha, você percebeu que na semana passada nós não tivemos episódio. Tivemos algumas questões internas aqui, alguns desafios e como todo bom empreendedor, nós temos que encontrar soluções para os desafios. Os desafios são certos que vão acontecer na nossa vida e a gente tem que encontrar a solução. Então, como você também já observou, naturalmente, você que está nos assistindo pelo YouTube, nós não estamos ao vivo, estamos gravando esse episódio e a partir de agora, pelo menos até o próximo desafio que a gente enfrentar, a gente não sabe, os episódios serão assim, serão gravados e depois vão entrar para você acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, como o Marcos bem citou. E isso já é uma lição do empreendedorismo. A gente não pode focar nos desafios, temos que encontrar soluções para as situações que a vida nos apresenta. Então a gente quer agradecer a você, porque nós só continuamos com o projeto, apesar dos desafios, porque você nos acompanha, você se inscreve no canal, você nos acompanha no Instagram, por exemplo. Então continue com a gente, compartilhe com as pessoas que você conhece, com os empreendedores e mesmo as pessoas que não têm negócios, mas as pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, que querem crescer, que gostam de ouvir boas histórias e de conhecer bons exemplos. Então compartilha com as pessoas, você nos ajuda e a gente vai tendo gás para trazer cada vez mais excelentes convidados, como é o meu caso de hoje. E a gente também tem que agradecer as empresas que nos apoiam, as pessoas que nos apoiam. Em primeiro lugar, aqui a Igreja Presbiteriana Maranata, em nome do pastor Gelson e todo mundo que faz parte da comunidade aqui, que nos ajuda com a infraestrutura dos estúdios Lucrocast para a gente poder fazer os episódios, para a gente poder entrar ao vivo e agora gravado. A gente também tem que agradecer a Tati, que fica sempre aqui nos bastidores e está fazendo todo esse jogo aí para fazer com que os nossos episódios estejam bonitos, estejam indo para o ar da forma como você que nos acompanha merece. E as empresas da cidade também que nos apoiam, que nos patrocinam. A Contém Negócio, que é uma empresa que oferece uma solução modular para você, para o seu negócio, para a sua casa, para a sua construção, trazendo containers direto do porto para você. Então você pode entrar no site contemnegócio.com.br, conhecer um pouco mais sobre o negócio deles, pedir um orçamento e entender como que você pode ter um container direto do porto para você. A gente também agradece a Wunder, uma indústria metalúrgica na cidade de Botucatu,
que trabalha, atende outras indústrias, principalmente do ramo automobilístico, mas outros ramos também. Então você pode entrar no Instagram deles, Wunder_Indústria, Wunder com W, e fazer um orçamento, conhecer mais dos produtos que eles produzem, conhecer mais do serviço que eles fazem. Entre lá no Instagram, @Wunder_Indústria, e entre em contato, mande uma mensagem para eles para você conhecer o serviço deles também. Nós agradecemos também a Barbearia Cabra Macho, uma barbearia premium na cidade de Botucatu, a melhor de Botucatu e região, que oferece para você serviços que vão muito além do barba, cabelo e bigode. Então você encontra diversos outros serviços lá, além dos produtos da Cabra Macho. Então são serviços e produtos exclusivos para você, cliente Cabra Macho, em 2 unidades na cidade de Botucatu, lá no Boulevard e também no bairro. Então você pode entrar no Instagram @cabramachobarbearia e você vai encontrar mais detalhes, o WhatsApp para você entrar em contato, para você poder mandar sua mensagem. E vai lá, você e sua família serão muito bem atendidos na Barbearia Cabra Macho. A gente também agradece ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, o IBDPP, um instituto que existe desde 1999, trazendo conteúdo de qualidade para você, para o seu negócio, para a sua equipe, desenvolvendo de fato o seu negócio e você enquanto pessoa, com treinamentos e cursos, workshops, mentorias nas áreas de oratória, vendas, atendimento ao cliente, inteligência emocional, gestão de pessoas e por aí vai. Você pode entrar lá no Instagram @ibdpp.oficial e buscar mais informações, entrar em contato e conhecer mais dos serviços. A gente também agradece a Clínica Finestre, que é uma clínica multiprofissional especializada em odontopediatria, mas que oferece para você e para sua família muitos outros serviços com excelentes profissionais da área da saúde, nos ramos da nutrição, psicologia, fisioterapia, enfim, você encontra diversos serviços na Clínica Finestre. Basta entrar no Instagram @clínicafinestre e entrar em contato, mandar sua mensagem e entender como que você e sua família podem ser bem atendidos lá também. E a gente também agradece a Mirone, a empresa que trabalha com registro de marca. Se você ainda não registrou o nome do seu negócio, se você está com uma ideia, um nome, um produto, um negócio novo, precisa registrar o bem mais precioso que você tem, que é o que vai te diferenciar no mercado, é o seu nome, é aquilo que as pessoas vão te conhecer. Então entre em contato com a Mirone pelo site mirone.com.br e dê entrada no processo de registro da sua marca urgentemente. E agora a gente volta para o nosso convidado, voltamos aqui, começamos de fato o nosso bate-papo e, professor, eu faço a pergunta igual para todos os convidados e quero saber do senhor, antes da gente entender sobre a Academia Axial, como que é a sua realidade hoje, a gente quer conhecer o Joãozinho, como que era o Joãozinho, de onde que veio, é de Botucatu, não é? Como que foi a sua infância, adolescência e o que que fez o senhor trilhar esse caminho da educação física, do empreendedorismo e assim por diante? Conta pra gente, por favor. O Joãozinho nasceu em Rio Claro, fui naturalizado em Piracicaba, então no meu registro consta que eu sou piracicabano, mas sou nascido em Rio Claro. E mudei para Botucatu com 4 anos de idade. Meu pai trabalhava na parte da aviação, veio trabalhar na Neiva, antigamente, né? E nós viemos com a família para cá. E de lá para cá eu comecei nessa área do esporte aos 7 anos, logo no primeiro ano primário, na Escola Pinheiro, estudei lá na Escola Pinheiro. Eu sempre já fui um apaixonado pelo futebol e só jogava bola, era só futebol o dia inteiro, né? O senhor é muito gente boa, o senhor é corintiano, com certeza, né? Não sou corintiano. Professor. A minha família todinha é corintiano. Meu pai, meus irmãos, sobrinhos, todo mundo é corintiano. Mas eu tinha um grande amigo na época que era santista. E por influência dele eu acabei virando santista. Olha na época só. o Santos estava em alta, né? Tinha mas Pelé, e tinha... então, eu sou santista, Tudo entendeu? bem, tudo bem. Hoje não tenho muito orgulho de falar que sou santista. Hoje tá difícil, Hoje Pela tá situação que meu time se encontra, tá difícil de reverter, né? Mas eu mais uma vítima de toda essa política que envolve o esporte nacional. Você pode ver que os grandes clubes estão acabando, né? Com exceção daqueles que estão virando empresa. Os grandes clubes, nós temos vários exemplos de vários clubes aí do nosso interior que tinham uma história. E própria região aqui, né? 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, Noroeste. Brasil, todos estão, os clubes estão, infelizmente, estão acabando. Mas eu comecei jogando futebol aos 7 anos de idade
E isso foi até os 18 anos de idade. Cheguei a jogar profissional, Legal. joguei no 15 de Piracicaba, Olha só. mas daí tive uma lesão de joelho novo, e aí fui obrigado a abandonar a minha carreira que eu tanto queria, que era ter sido jogador de futebol. Até depois a gente pode até comentar, né, que tive uma lesão por conta de hoje a gente entende tudo que foi feito de errado, todos os treinamentos que a gente fazia de forma incorreta que ocasionou a minha lesão que eu tive. Né? Então foi uma coisa assim, na época foi um grande trauma, né, porque eu tinha um Com sonho de ser certeza, né? jogador de futebol. Mas daí depois eu tenho uma irmã que é professora, que era professora de educação física, já é falecida, mas ela nunca me incentivou. Eu sempre gostei de esporte, eu tinha que estar relacionado a isso daí. Né? Tá. Mas a minha irmã, que era professora de educação física, que trabalhava na Rede Estado em São Paulo, nunca me incentivou, porque o professor ganhava e ganha mal ainda, né? Então ela falava, não vai ser professor, o professor ganha mal. Porque naquela época, né, há 36 anos atrás, a educação física não tinha ainda esse alcance que tem hoje dentro dessa área da saúde, com as academias, com esse trabalho que fazia. Era um trabalho voltado mais à educação física escolar. Então, você não tinha muita opção, você ia ser professor de escola. Ensinar basquete, vôlei, futebol, E só. e aquilo ali, calistenia, exercícios forçados que a gente fazia na escola. Mas daí, nessa daí, na época estava sendo lançado o curso de fonoaudiologia. E todo mundo vai fazer fono, que fono vai ser um curso do futuro, você vai trabalhar em conjunto com o médico, fazer. E eu fui. Fiz 2 anos de fonoaudiologia na PUC em Campinas, mas não era a minha área, assim, entendeu? Daí lá em Campinas eu passei a fazer um bico para poder ajudar no sustento, passar fora. Comecei a trabalhar como digitador, trabalhei em várias, na Companhia Paulista Força e Luz, no Bradesco, como digitador, no Banco de Boston, lá em Campinas. Mas aí chegou um dado momento, lá no Banco de Boston, um banco chique daquele, que a gente tinha que trabalhar de gravata, de roupa social, né? Meu chefe, vamos supor, na época hoje ganhava vamos pôr, 7 mil reais, né? Pô, eu tinha acabado de entrar, estava ganhando 3,5, pô. Eu falei assim, que futuro que eu vou ter? Esse coitado está aqui faz 20 anos. Aí a minha mãe morava aqui, continuou morando aqui. Minha mãe na época trabalhava com confecção de roupa. E eu falei para ela, mãe, eu vou largar tudo e vou fazer educação física. Olha. Que é o que eu deveria ter feito. Minha mãe sempre me apoiou em tudo, assim, entendeu? Me deu esse apoio. Eu larguei a faculdade de fonoaudiologia, parei no 2º ano e prestei o vestibular na Barra Bonita. Aí de dia eu trabalhava com a minha mãe na confecção, ajudava ela com as roupas. Minha mãe tinha uma confecção de grande escala, fazia peças para São Paulo, 2.000 camisas, 3.000 camisas, então eu tinha um movimento grande. A gente tinha mais de 25 costureiras na cidade que prestavam serviço para a gente, e eu fazia esse intercâmbio de levar e buscar, levar e buscar, levar e buscar. E assim eu fiz a faculdade de Educação Física na Barra Bonita à noite, me formei lá. Depois tive a oportunidade, 10 anos depois da minha formatura, ser docente da faculdade de Educação Física. Bacana. Por 10 anos eu fui docente lá na faculdade, tive o convite para ir dar aula lá. Depois da Educação Física eu fiz uma especialização na área do exercício físico voltado para a saúde, no Instituto Salesiano de Lins. Foi 1 ano e meio de curso lá, onde aprendi muito. E depois, aqui em Botucatu, comecei a trabalhar nas academias, dando aula de diversas coisas, hidroginástica, natação. Nessa época eu já entrei na Associação Atlética Botucatuense, trabalhei por 8 anos lá como professor de natação. Que bacana. E depois trabalhei em todas as escolas de natação de Botucatu, Raia 4, Academia Sueli, Mystic Center, trabalhei em todas elas como professor de natação. Aí trabalhei 10 anos na Caio, eu fui coordenador de esportes por 10 anos da DC da Caio.
e foi um período muito importante na minha vida. Isso paralelo junto com as aulas de manhã, né? Eu trabalhava das 6 da manhã até as 11 com as aulas, depois das 11 eu ia para Caio e ficava lá até as 7, das 7 saía de lá, ia para Barra Bonita e ficava até as 11h30. Lecionando. Então eram 18 horas de trabalho diário, né? Mas lá na Caio eu aprendi muito nessa questão da administração, de você trabalhar com as modalidades, porque na época os jogos operários do César eram, eu não sei como é que está agora, pra falar a verdade, não tenho acompanhado, mas era muito forte aqui na cidade, em toda a região, em todo o estado. E lá na Caio, com aquele número de funcionários que tinha lá, 5.000 funcionários, a gente tinha mais de 22 modalidades que eu tomava conta lá. Uau. E eu tinha o trabalho durante o ano todo de preparar todas essas equipes para chegar em maio, que começava os Jogos Operários dia 1º de maio, participar dos jogos. E os Jogos Operários ia desde maio até dezembro, porque depois da fase municipal tinha a fase estadual, depois tinha a fase nacional. Olha isso. Então foi uma época boa, que eu consegui aprender bastante também, lá na Caio. E sempre paralelo a isso daí, eu sempre dando aula, fazendo... Aí comecei a trabalhar como personal. Depois que eu fiz a minha pós-graduação, eu comecei a atender público particular também, trabalhar como personal. Trabalhei uns 10 anos como personal aqui na cidade, usando o espaço das academias onde eu trabalhava. A gente pagava uma taxa, o aluno pagava uma mensalidade e pagava o meu serviço também. Até que surgiu a oportunidade de a minha esposa, inclusive ela que tem os insights, que teve esse insight, né? O Pilates estava começando a surgir como uma nova modalidade. E ela falou assim para mim, eu vou fazer o curso de Pilates. Porque a gente estava querendo, sempre procurando inovar, fazer uma coisa, e não existia em Botucatu Pilates ainda. Eu vou fazer o curso de Pilates. Eu também vou junto. E fomos para São Paulo, fizemos 1 ano e meio de curso de Pilates lá em São Paulo. E depois abrimos aqui em Botucatu um estúdio de Pilates, numa sala de 5 metros quadrados, que cabia os 4 aparelhos de Pilates. E nesse estúdio foi um sucesso, porque nós chegamos a ter 110 alunos dentro desses 5 metros quadrados. Caramba, João. Aí surgiu a necessidade de crescer, e aí partimos para espaços maiores, né? Eu aluguei depois uma sala lá na Biofit, com a Luana. Aluguei um espaço lá embaixo que ela tinha, montei meu estúdio de Pilates lá e terceirizava também, porque ela tinha a sala de musculação em cima e usava o salão dela para fazer isso daí. Até que surgiu a oportunidade, a coisa foi ganhando volume de montar a minha própria academia, né? O meu espaço. E aí nós montamos hoje o espaço que nós temos lá. É uma academia grande, bem montada, bem estruturada. E estamos lá, estamos trabalhando, resumidamente, é mais ou menos isso daí a história. Que legal. Do Joãozinho. Essa história do Joãozinho é bem recheada, né? Bastante coisa aconteceu aí. E o senhor estava contando em off aqui que a academia nesse espaço está completando 10 anos agora, 10 né? anos agora em agosto. Dia 19 de agosto, já foi. Não. Vai ser semana vai que ser vem. essa semana aqui. Essa semana agora, né? Dia 19 de agosto nós completamos 10 anos nesse espaço que nós estamos, né? Que legal, parabéns. E são 10 anos nesse espaço, mas desde que o senhor e a sua esposa começaram o negócio mesmo ali com Pilates, então são quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos de experiência nessa área aí já, né? Que legal. E hoje, além do Pilates, então, na Academia Axial tem mais 2 modalidades, né? Isso. Nós trabalhamos hoje na Axial com Pilates, musculação e treinamento funcional. Então são 2 salas separadas, temos um estúdio grande de Pilates e temos uma área onde a gente trabalha com a parte de musculação e treinamento funcional. São quantos alunos hoje, professor? Hoje nós estamos em torno de 200 alunos lá na Academia Axial. Legal. Muito bom, ótimo, excelente número. Como é que faz Hein, Marcos, como é que faz? Você que faz a gestão dos clientes ali na barbearia, como é que faz a gestão desses alunos numa academia, hein, professor? Realmente deve ser bem complexo, né? Mas a academia ela tem um sistema personalizado. Então, os alunos são divididos por horários. Legal. Então, você tem um horário pré-definido, aquele horário é o seu horário de aula. Porém, existe uma flexibilidade para a reposição das aulas quando o aluno perde. Mediante a disposição de horário, o aluno comunica, a gente vê um horário que tem vaga disponível e oferece a reposição para o aluno.
Porque eu sempre digo que o nosso interesse é que o aluno faça a aula. Eu, como qualquer profissional de qualquer área, eu vivo de resultados. E se o aluno não treinar, ele não tem resultados. Perfeito. Então, a gente procura facilitar o máximo possível, tanto que nós temos muitos alunos, muitos médicos, alunos que trabalham na Unesp com plantão, e a gente consegue atender esse público devido a essa flexibilidade de horário que eu tenho para fazer a reposição. O que facilita também é que nós trabalhamos num sistema que não tem um professor fixo que cuida de determinado aluno. Lá todos os professores conhecem todos os alunos. Estão habilitados a cuidar de todos. Eu não preciso na reposição estar com aquele professor liberado para poder atender. Isso Legal. facilita muito a reposição de aula. Então você vai para aquele horário na academia, o professor que estiver lá no horário disponível lá, ele vai te atender, ele vai passar seu treino, ele já conhece você, através da avaliação física, ele vai saber de todos os problemas que você tem, as limitações que você tem, para poder estar fazendo a prescrição do seu exercício. Legal, essa estrutura é interessante. Hoje nós trabalhamos numa relação, não sei se eu já falei, se for ser repetitivo, desculpa, de 2 alunos, no máximo 2 alunos por professor. Muito legal. Então, ou é individual, quando o aluno tem alguma necessidade especial e precisa do atendimento individual, ou no máximo o professor vai estar cuidando de 2 alunos. Então, tem horários lá que eu tenho 4 professores, são 8 alunos. São 8 alunos naquele momento, naquele horário. No Pilates, não. No Pilates são menos. No Pilates é no máximo 6 alunos. Lá no treinamento funcional, na musculação, eu consigo atender 8 porque eu tenho 4 professores. Entendi. Mas a minha sala, a minha estrutura, eu poderia até nesse horário estar atendendo mais gente. Mas a gente tem essa preocupação também de não estar muito lotado, para o aparelho não ficar muito ocupado, para todo mundo poder ter chance de estar usando todos os aparelhos. Então o foco realmente não é na quantidade, e sim na qualidade. Isso é muito legal, né, João? Porque é o que a gente conversava há pouco aqui, sobre essa coisa da segmentação do cliente, né? Como o seu estúdio ele é voltado realmente para essa coisa da saúde exclusivamente, né? Não que as outras academias não ofereçam saúde, mas que, por vezes, o público, né? O segmento busca determinado resultado na academia. Você pega um jovem, um adolescente, um menino aí de 17, 18 anos, começando agora na academia, ele não está tão preocupado se o joelho dele está doendo, se ele está com dor na coluna, ele quer ficar grandão, ele quer ficar forte, né? Então ele procura academia para esse resultado, né? Enquanto outra academia busca um outro tipo de treinamento. E lá você estava me falando, né? Nos falando aqui que você tem a academia é para todos os públicos, claro, né? As pessoas que se interessarem em estar matriculando e fazendo exercício lá, principalmente esse pessoal que está voltado para a saúde, né? Eu quero exclusivamente saúde, eu quero cuidar do meu condicionamento físico e tudo mais. Eu falo por mim, inclusive, né? Eu tenho um problema também no joelho que me impede muitas vezes de jogar bola, que eu gosto bastante de jogar bola, mas que quando eu vou procurar um treinamento, eu não estou buscando ficar com a pernona fortona ou né? Eu estou procurando realmente habilitar essa minha perna para que eu consiga de novo jogar bola, enfim. Então, muitas vezes a gente vai ter um público que vai buscar exatamente essa relação, né, com a academia. Falar, eu quero me fortalecer, eu quero fortalecer uma área, enfim, eu quero um condicionamento físico melhor. E você está me falando há pouco aqui que tem um público aí, que a gente brincou, né? O acima de 50, né? Então, geralmente, esse público está mais preocupado agora também, né? Essa relação de conscientização de que... e aí é uma dupla pergunta. Existe esse público em que você foca e que você tem ali um desenvolvimento e um treinamento específico para eles. Mas a importância também, né, João, de um pessoal como eu aí, no 40, 43 anos de idade, já começar a pensar, porque você vai chegando um momento que você vai começando a perder massa, vai chegando um momento que você vai começando a perder mobilidade, a importância, e às vezes a gente, assim como no médico, né, a gente só busca a hora que a coisa aperta, né? Falei, agora eu não consigo mais, agora eu vou ter que procurar um pilates para fazer porque eu tô com dor nas costas. E a ideal nem é isso. Lógico que a academia está lá para isso, para ajudar. Mas o ideal é buscar a forma preventiva mesmo da coisa, né? Sim, com certeza. Nós temos lá, eu tenho adolescentes, eu tenho alunos lá de 12 anos, de 11 anos que fazem aula com a gente, tenho de 14, tem de 15, tem de 16.
porque são alunos onde as mães têm a preocupação do aluno poder buscar essa qualidade do exercício sem que ele corra o risco de ir para uma academia e ficar treinando sozinho, se lesionar, usar carga inadequada. Perfeito. Então a gente tem esse público também, não é o nosso público principal lá, mas depois, a partir dessa idade, nós temos de todas as idades. Nós trabalhamos muito com gestantes, nós temos Muito várias legal. gestantes que nos procuram para fazer toda essa parte durante o período gestacional, para poder estar fazendo o exercício. E depois aí, como você falou, o exercício hoje ele é base da vida para todo Perfeito. mundo. Então eu brinco, eu falo que lá na academia, quem não vai no amor, vai na dor. Literalmente, Se você né? não chegar pelo amor lá, pela vontade própria, uma hora você vai cair lá pela dor. Exato. Então mas graças a Deus, hoje a mídia, toda a imprensa, isso tem sido muito divulgado, a importância do exercício, tanto na prevenção como para a melhora do condicionamento físico e melhora da qualidade de vida. Então o pessoal está tomando mais consciência a respeito disso daí e tem procurado bastante o exercício. Apesar que hoje, se você for ver, existe uma estatística que diz que de uma população, você tem 1,5% que pratica o exercício físico de forma regular. Eu vou sempre falar em exercício físico, porque o pessoal fala muito em atividade física, existe uma diferença muito grande. Entre a atividade e o exercício. Física para exercício físico. Qual seria, João? Na mídia, o pessoal usa muito, eu faço atividade física. Atividade física todos nós fazemos. Você levantou do sofá, foi para o banheiro, voltou, é uma atividade física. É uma atividade física. Toda vez que você mexe qualquer músculo do seu corpo, é uma atividade física. Perfeito. Agora, o exercício físico é diferente. É a atividade física controlada, regulada, supervisionada. Tá. Que tem intensidade. Então, a hora que eu ponho um tênis, que eu visto uma roupa de ginástica, vou para academia, chego lá, o professor fala, agora você vai correr 15 minutos lá, a tal frequência cardíaca. Hoje você vai fazer tanto com tanta carga de peso. Isso é exercício físico, que é o que nós trabalhamos. A atividade física, ela é importante, que todo mundo tem um nível alto de atividade física, trocando. Às vezes a pessoa não tem oportunidade, não tem tempo, em virtude da vida, da correria. Ela pode aumentar os níveis de atividade física dela. Ao invés de pegar o elevador, ela sobe escada. Quando eu vou fazer uma caminhada final da tarde, que eu visto meu tênis, aqui não é um exercício Já físico, é um exercício físico. Mas eu posso, por exemplo, deixar o carro de lado. A padaria é 2 quarteirões da minha casa, eu vou a pé para a padaria, eu volto a pé. Mora no prédio, ao invés de pegar o elevador, sobe de Sobe escada. pela escada, eu estou aumentando o nível da minha atividade física. Perfeito. Então é uma coisa importante a gente sempre determinar isso daí. Essa E diferenciação. são as 3 coisas que a gente diferencia, que é a atividade física, o exercício físico e o esporte. O esporte é diferente também, porque o esporte é a atividade, é o exercício regulamentado por regras. No esporte você tem regras que você tem que seguir, dentro do futebol você tem a regra, do voleibol, então o esporte é isso daí. Que aí entra uma polêmica muito grande. Aliás, eu queria deixar claro aqui que tudo que eu estou colocando é baseado bastante sempre tendo uma base científica em cima, mas na minha experiência grande que eu tenho, inclusive, comigo. Que eu estourei o joelho com 18 anos de idade, precisei tirar os 2 meniscos do joelho. Olha. Hoje eu tenho uma artrose no joelho esquerdo que eu preciso cuidar com muito cuidado, porque na minha velhice ela vai judiar de mim. Entendi. Então o esporte nem sempre é saúde. O pessoal fica bravo de falar, o esporte é saúde. Eu falo assim, o esporte ele traz num certo momento saúde, mas o esporte normalmente ele deixa sequelas. Perfeito. Principalmente o esporte feito a nível de rendimento. Mas nem sempre, né, professor? Porque às vezes um esporte recreativo, então o Marcos falou, eu gosto de jogar um futebol. Vamos supor que o Marcos jogue futebol toda semana. Vai machucar e também. ele pode machucar, não é Vai alta machucar. performance, não é profissional, Vai mas pode machucar machucar. porque você não tá, porque no esporte existe aquela concentração, aquela delícia de você, quando você está fazendo esporte, você esquece de tudo. Então você concentra naquilo ali. Por exemplo, num futebol, a bola, você quer chegar, você quer ir lá, você vai correr, você não sabe se você está preparado para aquilo ali, Exatamente. se você não está preparado para fazer aquilo ali. Então, normalmente ele traz lesões. Isso daí, os atletas que são profissionais vivem lesionados. Exato. Vivem lesionados. Por quê? Porque no esporte é performance.
é o máximo do seu corpo que você dá ali. E no esporte recreativo, o perigo é maior ainda, porque a pessoa ela quer dar o máximo e sendo que o corpo dela não E ela nem tá tão preparado habilitada, pra dar né? aquele máximo ali. Então, normalmente traz lesões. Nós temos vários casos de pessoas que chegam a falecer, vão a óbito praticando esporte, por não Exato. estar em condições adequadas de estar fazendo aquilo ali. Né? Isso eu ia perguntar pro senhor também, porque às vezes muitas pessoas acham que o fato de jogar uma bolinha uma vez por semana, essa pessoa é ativa. Não, eu sou ativo, eu jogo minha bolinha todo sábado, junto com um churrasco, uma cervejada também, mas eu sou ativo, não preciso fazer academia, não preciso procurar um profissional. Isso também não é sinônimo de saúde, né, professor? Não, é aquilo, ó, você tem os benefícios do esporte quando você está praticando eles. Você vai melhorar a sua qualidade. É melhor eu fazer uma atividade por semana do que não fazer nenhuma. Uhum. Eu vou ter uma melhora da minha aptidão cardiorrespiratória, eu vou ter um aumento da minha massa muscular, porque eu estou fazendo força, Ele tem todos os benefícios que tem, só que ele traz lesão se você não estiver preparado para isso daí. Então, mas eu tenho fulano, conheço ele, tem 70 anos, ele joga bola. Existem várias exceções de biotipo de pessoas diferentes que tem essa genética, que tem esse poder para fazer isso daí, essa força. Mas, em via de regra, na maioria das vezes, ela vai trazer uma lesão, vai machucar. Foi como virou agora a febre do beach tênis, né? Pois é. Abriu várias quadras de beach tênis, que é uma modalidade. Eu joguei tênis por algum tempo, é uma delícia. Eu acho que jogar beach tênis deve ser uma delícia também. Só que é um esporte que você faz na areia, então é um esporte que você tem hoje muito o índice de lesão de joelho, de tornozelo, a nível de tendão de Aquiles e a nível de ombro é muito grande. Eu sei porque eu tenho médicos ortopedistas que são meus alunos e eles me falam Te constantemente que posicionam. estão atendendo. Desculpa, pessoal do BT, eu só não estou falando que é ruim, é ótimo, mas Vamos agregar, né? Você tem que se preparar. Vamos jogar beach tênis, mas vamos treinar antes também, né? Vai Se fortalecer, né? Vai se fortalecer, vai se preparar para fazer o esporte. O esporte é ótimo. Se você estiver preparado para fazer ele vai trazer benefícios para você. Se você não estiver preparado, ele pode trazer lesões. Com exceção, às vezes, aí tem os esportes de contato que o risco é maior ainda, né? No judô, de você ter uma fratura, numa outra luta aí de corpo a corpo. Quanto maior o contato, maior o risco de você ter uma lesão. Você tem que estar preparado, né? Até para recuperação, né? Quem já tem uma prática habitual de exercício físico, principalmente a musculação, os exercícios resistidos, eles acabam tendo uma facilidade depois na recuperação, caso tenha uma lesão ou um problema de saúde, né, professor? Sim. Hoje nós trabalhamos assim no pré-operatório de pessoas que vão fazer cirurgia de joelho. Nós trabalhamos no pré-operatório, fazendo o fortalecimento da musculatura para que a recuperação seja mais rápida depois. Então, ou seja, essa área do exercício físico hoje está presente em tudo. Eu brinco, eu falo assim, para você sair da cama de manhã, você precisa ter força. Se você não tiver força, você não sai da cama. Então, hoje, o trabalho de força, ele é um trabalho fundamental para qualquer idade. Mas criança pode fazer? Pode e deve. Pode e deve. Até um tempo atrás falava que não podia, né? Só que não podia, depois da adolescência. Mas eu acho que tinha essa questão aí, porque eu até não culpo muito a classe médica que às vezes falava que não podia, porque eu acho que faltava o trabalho adequado para ser oferecido para essas crianças aí. Então, às vezes é melhor não fazer do que ir lá fazer errado e correr o risco, né? É verdade. Mas faz a sentido. criança, ela tem que fazer, porque ela vai melhorar o rendimento dela no esporte, ela vai se machucar menos no esporte. Então, o trabalho de força, por exemplo, para a criança, ele é indispensável hoje. Por quê? Mas eu ouvi falar que quando faz o trabalho de força, a criança não cresce, para de crescer. Acontece se você treinar com a carga inadequada, se você treinar com uma carga maior. Porque os ossos da criança, quando a gente está em fase de crescimento, nas duas extremidades existem as epífises ósseas, que são a parte onde o osso vai crescendo e vai. Quando o trabalho de força é muito forte, essas epífises elas fecham antes da hora. É por isso que você, além do biotipo, normalmente você vê que os ginastas são todos mais baixinhos. Sim. porque o nível de força deles é muito grande. Então, naquele específico desse esporte, acaba prejudicando o crescimento da criança também. Mas se ele fizer da forma correta, é o contrário.
Porque o treinamento de força, ele estimula o fortalecimento ósseo, ele estimula o crescimento, ele melhora o desempenho, melhora a força, então só traz benefícios. Então a criança deve fazer, mas tem que ter supervisão adequada. Claro. A criança, o trabalho é mais difícil, é dobrado com a criança, o adolescente, porque você bobeou, virou as costas, ele quer aumentar o peso, porque então o trabalho de conscientização é importante. Você conversar com o adolescente, conversar com a criança, explicar que aquele trabalho de força, de ganho de massa muscular é um trabalho de longo prazo. Ele não vai conseguir o resultado imediato. E hoje o que acontece, os adolescentes vão para a academia, chega lá, começa a treinar, treina 6 meses, vê que não teve aquele desenvolvimento muscular que eles estavam querendo, aí passa a fazer as besteiras, vai tomar anabolizante para crescer mais rápido. Então, esse trabalho de quando você explicar, né, eu sempre falo com meus professores, a gente tem que ensinar o exercício para o aluno. O aluno precisa aprender. Você tem que ensinar ele qual a forma correta, como é que faz, por que faz desse jeito, por que tem essa limitação de ângulo aqui para você trabalhar. Então, é importante sempre ter essa conscientização aí. É um trabalho... Às vezes pode não ser o profissional pode não ser um personal, mas ele sempre tem que trabalhar de forma personalizada, né, professor? Sim. Até porque é uma confusão que eu vejo também, às vezes até de alguns profissionais, mas mais das pessoas que não conhecem a área da educação física. Que o professor de educação física tem que saber tudo. Então ele tem que saber musculação, ele tem que saber pilates, ele tem que saber dar um treino de futebol, um treino de basquete. E às vezes alguns profissionais se colocam nessa situação também de fazer tudo e acaba não fazendo tudo com qualidade. É importante, assim como o Marcos estava falando, o senhor como empreendedor nichou o seu negócio para a saúde. É importante que o profissional também niche a sua atuação, né? Eu vou trabalhar com um determinado público, com determinados objetivos e assim por diante. O que o senhor acha sobre isso? Não, hoje existe o principal princípio que existe dentro de uma prescrição de exercício chama-se individualidade biológica. Cada pessoa tem a sua individualidade. Eu costumo brincar, eu falo que é bom para Joãozinho não é bom para Pedrinho. Pode não ser bom para Pedrinho. Então você tem que, dentro de uma avaliação e dentro da necessidade, dentro do direcionamento que você... Então eu vou preparar ele para beach tennis. Então eu tenho alguns grupos musculares que eu tenho que dar uma prioridade, que eu sei que ali tem um risco maior de lesão. Então você vai fazer o treinamento individualizado. Todo treinamento tem que ser individualizado. Você pode usar os mesmos exercícios, mas a carga vai ser diferente, o ângulo de trabalho do movimento, de fortalecimento vai ser diferente para aquele que tem uma condromalácia, para aquele que tem uma artrose de joelho. Então, a individualidade biológica tem que ter sempre respeitado. E, como você falou do profissional, o profissional hoje, a coisa está muito dinâmica, então a gente precisa, e a informação, ela está aí. Hoje, as redes sociais nos fornecem um conteúdo muito grande de informações, com bons profissionais, que oferecem informação gratuitamente. Então, é estudar. Tem que estar estudando o tempo todo. O tempo todo você está estudando e eu chego lá, estou lá, o aluno chega com uma ressonância magnética, com um laudo médico desse tamanho, tem termos ali que os médicos, para eles é corriqueiro, é do dia a dia, mas para nós não é do nosso dia a dia. Então, anota e vai procurar saber o que é aquilo ali. Vai procurar saber o que é, aí vai procurar ver se tem alguma informação, saber o que é bom, o que não é. Eu tive um caso, hoje eu trabalho com alguns alunos que têm miastenias grave, né? A miastenia é uma condição, é uma doença que a pessoa perde totalmente a força muscular dos grupos musculares. E chegando ao ponto, às vezes, de levar a óbito, porque o músculo respiratório acaba perdendo a força e a pessoa não consegue respirar. Né? E isso já faz tem uns 13, 14 anos atrás, eu tive um aluno meu que já era aluno que foi diagnosticado com miastenia grave. E aí eu fui fazer isso daí, eu fui correr atrás. Aí estudei um pouco, descobri o que era miastenia, conheci um pouco mais sobre a patologia. Só que na hora que eu fui procurar os exercícios, a forma como eu deveria trabalhar, como fazer, não tinha quase nada na literatura. Não tinha assim, começa fazendo assim, começa fazendo ali, começa fazendo aquilo.
Então daí você tem que ter essa criatividade aí, né? Então eu sabia que a pessoa não podia fadigar. A única coisa que tinha consenso é isso. Você não pode nunca um paciente de medicina dar um treinamento para ele onde ele se sinta cansado. Então você tem que trabalhar com uma intensidade baixinha e fazendo gradativamente à medida que vai melhorando, mas sempre intensidade baixa. Ele nunca pode sentir aquela sensação que a gente gosta de sentir de cansaço, de sentir o músculo queimar. Isso daí não pode acontecer. Então foi uma adaptação, mas busca a informação, vai. Aí, aliado um pouquinho à experiência que a gente tem de tantos anos prescrevendo exercício, a gente foi adaptando. E hoje esse aluno está super bem, tem uma vida normal, né? Consegue tocar a vida dele bem lá através do exercício físico. E no caso do profissional da área, do empreendedor, o senhor estava falando do acesso à informação. A gente recebe diversos convidados de diversas áreas aqui e nós sempre falamos isso, que hoje a informação está disponível a qualquer pessoa. Até o senhor estava falando que estuda muito pelo Instagram, né? Rede social ali tem muita informação de qualidade e gratuita. Mas isso faz também com que o cliente, no caso o paciente, o aluno, também tenha acesso a muita informação. Então o professor tem que estar preparado, porque às vezes o aluno pode chegar já com algumas verdades absolutas sem ter o conhecimento aprofundado, né? Sim, com certeza. E tomar muito cuidado com toda essa informação que existe, porque você sabe, em todas as áreas tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Então sempre se certificar da onde você está tirando a informação, quem é aquele profissional, qual é a experiência dele, com que público ele trabalha, ver se aquela informação vai ser precisa para você ou não. E sempre procurar ajuda, ir conversar com o seu professor, perguntar. Nós, diariamente, lá acontece muito, diariamente, olha, professor, eu tenho um treino lá a vácuo, aquele que o yoga faz, puxa lá dentro e trabalha, eu devo fazer exercício. Calma. Aquilo, quem faz o yoga, trabalha daquela forma. Ah, mas se eu fizer, não, você tem, eu falo assim, existe uma coisa que a gente chama sempre de custo-benefício, né? Então, por exemplo, a corrida. A corrida é indiscutivelmente o melhor exercício cardiorrespiratório que tem. É um exercício que traz uma condição cardiorrespiratória muito grande, é um exercício que libera muita endorfina, então a pessoa se sente... O prazer da corrida é muito grande, só que a corrida ela tem um custo-benefício muito alto pro organismo, pela questão do impacto. Então você tem que se preparar para correr e saber o limite seu, o quanto você vai correr. Porque existe, como existe com qualquer droga, o esporte, ele vicia também. Pela liberação de endorfina, ele vicia. Então hoje o cara começa, ele quer o objetivo dele, correr 5 km. Quando ele atinge o objetivo que ele correu 5 km, ele quer correr 10. Aí ele quer correr a meia São Silvestre. Depois ele quer correr uma meia maratona. Depois ele quer correr uma maratona. E aí que começa a surgir o perigo. Aí começa a surgir o perigo porque daí o índice de lesão é muito alto, né? Eu tive um aluno meu, inclusive um ortopedista, ele começou a corria, estava bem de corrida, tudo. Aí existe um desafio na Disney, não sei se vocês já ouviram falar, que é o desafio do Pateta. Não. É do Pateta porque é bem patético mesmo, é uma coisa absurda, né? Você corre durante 3 dias, você corre... Será que eu vou falar besteira aqui? Se eu não me engano, você corre uma maratona a cada dia, você entendeu? Durante 3 dias seguidos, você tem que correr 42 quilômetros, fazer isso daí. Ele, na época que ele pensou em falar isso pra mim, ele veio falar pra mim, eu falava, depois você procura um bom ortopedista pra cuidar de você. Porque vai machucar, você entendeu? Vai machucar, não tem como. Tem as exceções, o Ironman, cara, tem, mas... com certeza traz um custo por organismo. O corpo humano, ele é perfeito. Só que quanto mais você usa ele da forma correta, melhor ele fica. Quanto mais você treinar da forma correta, melhor o seu corpo vai ficar. Então isso é fato. Você sempre vai estar melhor. Quando você faz o treinamento da forma correta, você sempre vai estar melhor.
Mas tem tudo isso daí. Não existe exercício errado, existe exercício mal indicado. Entendi. Não tem indicação para aquela pessoa. Esse Entendi. exercício não é indicado para você. Por quê? Porque você tem hernia de disco, eu não vou te dar um agachamento com uma barra nas costas. Eu não vou te dar por quê? Porque você vai fazer compressão sobre a vértebra, você vai estar comprimindo ainda mais. O peso está aqui. Eu tenho outras formas de trabalhar a sua perna sem gerar uma compressão. Vocês conhecem, já ouviram falar do leg press 45? Sim. O leg press é uma máquina que você deita 45 graus, coloca os pesos de lado e deita embaixo da máquina e levanta, assim, entendeu? Isso é febre nas academias, as mulheres adoram, assim, entendeu? Porque dá um volume de massa muscular, coloca um horror de peso e faz. Mas teve um estudo, há já uns 5, 6 anos atrás, publicado na Inglaterra, que a maioria das mulheres que faziam esse treinamento de leg press com essa carga elevada, depois dos 40 anos, todas elas tinham que fazer reconstrução da bexiga. Porque elas faziam um parto por dia na academia. Por causa da força. E aí você não treinava fazendo a força interna, segurando, você acaba fazendo uma força de expulsão e a bexiga era um parto por dia. Cada treino era um parto. Então, é isso que tem que levar em consideração quando você está voltado no exercício para a saúde. Você quer trabalhar a saúde? Tá? Então você tem que saber que eu vou ter uma limitação com você. Não vou usar isso por conta disso, não vou usar aquilo por conta disso, e vou procurar usar o que tem melhor, tirar o melhor que eu posso de você, do seu rendimento físico, mas sempre com a preocupação de saúde. Eu sempre falo para meus alunos, eu quero ver você. Tem alguns que eu não vou ver, né? Porque eu tô com 62 anos já. Eu falo, eu quero ver você com 90 anos fazendo exercício, entendeu? Então eu espero que eu chegue lá. Mas, por que não? É sempre cuidados para poder ter uma longevidade maior da parte física do corpo, né? Porque o que a gente percebe muito também, né, João? Você falou sobre essa importância de buscar informação. E hoje a rede social, né, a internet está cheio de informação. Então é natural que a gente tenha uma facilidade em encontrar informações específicas. Então, por exemplo, eu vou começar a treinar e aí eu até treino lá com o meu personal, contrato um personal, vou numa academia e aí eu começo a me interessar muito por aquilo. E eu não sou um profissional da educação física, né, da área da educação física. Só que tem um monte de informação na internet, YouTube e tudo mais. E eu falo isso de causa própria porque eu vejo lá na barbearia, tem muito cliente assim, né? O cara vai lá, ele treina, ele contrata o personal, ele começa a treinar e aí ele começa a ter resultado. E daqui a pouco ele começa ele mesmo a buscar as auto-informações e ele mesmo começa a montar os treinos dele. E ele mesmo começa... não, porque eu vi lá que se eu fizer um exercício X, eu vou pegar um lado aqui do meu peitoral e que o professor não está passando esse exercício para mim. Então eu quero treinar aqui eu vi lá no filme lá do Arnold Schwarzenegger, lá que ele não sei o que. Então o cara começa a ele buscar essa informação. E aí ele mesmo quer fazer o papel do profissional da educação física com ele mesmo, né? Quando, na verdade, por vezes, como você falou, ele pode estar fazendo de forma errada, ele pode estar se lesionando, né? Então eu vejo que tem acontecido muito isso também, né? Pessoas que vão lá e montam seus próprios centros. Começa na academia. Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda. Eu vou na academia, eu preciso de alguém lá me supervisionando, me orientando, enfim. Agora tem gente que vai ficando meio rato de academia, né? O cara já conhece, sabe o que aquele aparelho faz, o que aquele outro faz, como que ele treina. E isso é um perigo, né? É aí que surge a lesão, que nem eu falo. Hoje é comum, você vê na rede social, o cara se dependura numa barra, se pendura com as pernas, de cabeça para baixo e vai fazer rosca de bíceps. De cabeça para baixo, quer dizer, o sangue dele ele vai tudo para a cabeça. Ele prejudica toda a hemodinâmica dele. E para que será, né? Então, aonde ele viu isso? Ele viu em algum lugar, assim, entendeu? Ele viu na internet, porque na internet você pega os caras, tem cara lá que fica mostrando exercício, o cara foi ginasta olímpico. Então não dá pra você se comparar com aquele cara, que o cara se pendura e faz...
é diferente. Então você tem que saber, aquilo que eu falei, saber de onde você tira a informação. E sempre procurar respeitar. Infelizmente não é o que tem acontecido. A gente tem visto vários casos na semana passada, né, lá em Juazeiro do Norte, foi muito divulgado na imprensa, e o cara ficou tetraplégico, né? Ele foi sentar embaixo da máquina, colocou o peso, acho que não travou a máquina direito, entendeu? Assim, foi descansar embaixo da máquina. Onde não era para descansar. Não era para descansar, né? Mas eu fiquei pensando, falei assim, por que ele sentou ali? Provavelmente ele sentou para guardar a máquina. Para ninguém pegar. Para ninguém pegar a máquina dele. Eu fiquei pensando nisso, não sei se foi isso, entendeu? Mas, pô, o cara teve uma lesão séria. E já teve outras, que chegaram de pendurado, de ponta cabeça, caiu, bateu o pescoço, ficou tetraplégico. Não tem essa necessidade, né? Mas a pessoa quer buscar aquele limite, tem que buscar o limite, tem que buscar a hipertrofia. Então tem um comércio todo em cima disso daí. Perfeito. Da indústria alimentícia que vende suplemento. Então todo mundo divulga isso daí. Então vai lá, suplemento, aparece aqueles caras tudo bombado, tudo cheio. Tudo tem aplicação. A suplementação alimentar, ela tem indicação. Mas você precisa passar primeiro por um médico, um nutrólogo, depois para ele poder prescrever, para você ver se você tem necessidade ou não. Porque a suplementação também, se você fizer ela de forma inadequada, você vai ter uma sobrecarga renal para poder eliminar o excesso. O seu corpo tem um X de capacidade de absorver, por exemplo, gramas de proteína. Então não adianta saber que proteína dá músculo, você se vai encher de proteína, que se você não utilizar tudo aquilo ali, tem sobrecarga do organismo para poder eliminar. E isso hoje, infelizmente, é uma coisa que tá solto, né? A gente precisaria ter muito mais informação, muito mais conhecimento, mas fazer o quê? Eu vejo, professor, que quem empreende nessa área, no mundo fitness de uma forma geral, seja para performance, seja para saúde, para melhoria de qualidade de vida, existe, e não só o profissional de educação física, mas o nutricionista também, eventualmente o fisioterapeuta, os próprios médicos. Eu vejo que existe uma guerra muito grande, como o senhor bem falou, do que a mídia vende, do que é importante, o que a indústria está vendendo. Mas dentro da área da saúde também existe muito conflito de informação, né? Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Recentemente, eu fazendo musculação e eu comecei a sentir aqui na minha escápula esquerda, comecei a sentir um negocinho. Enquanto eu treinava, eu falei, bom, tem alguma coisa de errado aqui. E um dia eu senti uma fisgada maior. E beleza, terminei meu treino, parei de treinar na hora que eu senti a fisgada, fui para casa, tomei um banho e essa dor começou a aumentar. Falei, tem alguma coisa estranha. Fui num ortopedista para fazer um exame de imagem. Ou melhor, fui no pronto atendimento, só me receitaram expliquei a situação, só me receitaram analgésico anti-inflamatório. Tomei injeção ainda. Melhorou naquele dia, ficou maravilhoso. No dia seguinte a dor voltou. Fui no ortopedista, tive que marcar um ortopedista para pedir um exame de imagem. Fiz ressonância, fiz um monte de coisa e no final das contas descobri 2 hérnias na cervical. Então eu tenho 2 hérnias aqui que pode ser por N motivos. Pode ser por treinamento mal executado, pode ser por uso de celular na cama, por exemplo, né? É um acúmulo de situações. Mas o que me chamou a atenção? Que o ortopedista, quando ele viu a hérnia, eu tinha comentado com ele, eu falei, doutor, eu quero poder voltar a treinar, quero voltar a fazer minha musculação, que é o que eu faço, não faço mais nenhum outro tipo de atividade, é musculação mesmo para manter a saúde. E ele falou para mim, olha, a partir de hoje você nunca mais vai fazer musculação. Você só pode fazer pilates e você só pode fazer hidroginástica. A partir de agora, musculação nunca mais. Se você quiser ir lá fazer com um pezinho leve, alguma coisinha assim de recreação, porque você gosta, tudo bem. Mas musculação você nunca mais vai fazer. Se é uma pessoa... Eu me formei em educação física, tenho um pouco de conhecimento. Mas se é uma pessoa leiga que não tem conhecimento, ela vai adotar isso para a vida dela e muito... Porque, com certeza o senhor já viu muito mais casos do que eu, de pessoas que chegam e falam, não, mas o médico falou que eu nunca mais vou poder fazer nada, só uma caminhada. Já vi muita gente falando, principalmente de pessoas de mais idade,
falando, não, eu só posso fazer caminhada porque o meu médico me proibiu de fazer qualquer outra coisa. Então, dentro da própria área da saúde, existe muito conflito também, né, professor? Então, até onde eu posso, o que é verdade, de que forma que eu posso fazer, e na cabeça do leigo, do cliente ali, isso gera muita confusão, né? Sim. Olha, até que eu saiba, dentro do currículo de medicina não existe nenhuma disciplina com relação à prescrição de exercício físico. E tem muito médico que prescreve exercício físico. Então, cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Às vezes, por falta de conhecimento, hoje, por exemplo, você falou da hérnia de disco. A hérnia de disco é uma compressão que existe sobre o disco intervertebral, que acaba comprimindo alguma raiz nervosa e por isso a pessoa sente dor, às vezes reflete, né? De um lado vai para o outro. A única chance de você futuramente não ser obrigado a fazer uma cirurgia para corrigir isso daí é através do fortalecimento das estruturas que envolvem aquela vértebra, aquela articulação lá. É a única forma de você evitar é através do exercício. Por quê? O que dá sustentação para o esqueleto é a massa muscular. Então eu tenho que estar fortalecido para dar sustentação para que eu possa aguentar, por exemplo, uma atividade laboral que exige que eu fique muitas horas sentado no computador. Então a gente trabalha muito nessa questão também da parte laboral, de saber o que a pessoa trabalha, de que forma que ela fica, para passar alguns exercícios para que ela possa suportar aquele castigo que a atividade laboral dela vai impor ao corpo, né? Mas sem exercício, hoje eu brinco assim, nós temos alguns alunos que a gente atende em casa, pessoas estão se habilitando, às vezes estão na cadeira de roda, a gente vai dar aula em casa, você está na cama, você está deitado, o que você puder mexer, você tem que mexer. O exercício que você conseguir fazer deitado, que for indicado, que você possa fazer, você tem que mexer. A única chance de você sair daquela cama é fortalecer a musculatura. Se você não tiver base muscular, não tiver força, você não sai mais da cama. Então, se você abandonar, parar de fazer, por exemplo, uma hérnia cervical, se eu não fortalecer toda essa musculatura que envolve essa região da hérnia, eu vou ter cada vez mais compressão. Porque não tem sustentação. Então é cada vez mais compressão, cada vez mais dor. Então a única chance é fazer isso daí. O Pilates é uma modalidade excelente para essa questão de força, para essa questão de resistência. Porque qual que é a diferença do Pilates para a musculação? Ambos trabalham força e resistência muscular. A musculação, ela trabalha, a gente fala assim, os grandes grupos musculares, né? Agora, o Pilates, ele tem a vantagem de você conseguir trabalhar a musculatura profunda, a musculatura interna. Então, você tem uma musculatura na coluna, por exemplo, interna, que não aparece, ninguém vê, você nunca ouviu falar dela, mas ela está lá, ela que dá sustentação. O Pilates consegue atingir, através do método que Joseph Pilates criou, você consegue atingir essa musculatura. Então, lá na academia, eu sempre recomendo. Eu vou fazer 3 vezes por semana, então você vai fazer 2 de musculação, 1 de Pilates. Se for do seu gosto. Eu não gosto de Pilates. Então, eu vou procurar trabalhar com a musculação dentro do que você gosta. Eu não gosto de musculação, vai ter que aprender a gostar. Musculação não tem como falar que não gosta, não adianta, não tem como fugir da musculação. Todas as pessoas precisam, João, em algum momento da vida precisa fazer. É base. A minha esposa conversava massa com uma... óssea e massa muscular. Legal. A musculação, se você for procurar na literatura, existem milhares de estudos comprovando já esse efeito. É coisa comprovada cientificamente. Acho que essa pra questão todos, do... para idoso. Mas o idoso ganha muscular? Ganha. Ganha massa óssea? Ganha. Nós temos alunos lá de 85, 87 anos que vão fazer densitometria anualmente e tem ganho de a massa óssea. Então, em vez de estar na osteopenia, de estar perdendo a massa óssea, eles estão ganhando a massa óssea através do trabalho da musculação. Que bacana. Da coordenação motora, do exercício, da parte aeróbica, e sempre procurando, dentro de uma prescrição, contemplar todas as capacidades físicas que você precisa trabalhar. Não adianta ser forte e resistente se não tiver fôlego. Não adianta nada. Se você pegar um cara fortão, resistente, ele não consegue correr 200 metros. Tá. Então eu preciso trabalhar cardiovascular, força, resistência, alongamento e flexibilidade. Qualquer treinamento que estiver faltando uma dessas capacidades físicas está incompleto. Perfeito. E essa questão que o professor falou do gostar da musculação,
É interessante porque a minha esposa conversava com uma amiga esses dias e ela falou assim, minha mãe tá precisando fazer musculação, mas ela não gosta, não vai de jeito nenhum. Aí até minha esposa comentou isso, eu achei curioso dela falar, pô, mas ninguém gosta de tomar remédio, mas se o médico mandar tem que tomar, acabou, não é porque gosta. Mas A gente ainda acha que tem que ir pra academia fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que cuidar da saúde. Você né? vai passar a gostar porque você vai ver o resultado. Uhum. Você sente no seu corpo. É imediato. Você começa a treinar, depois de uma semana você já sente o seu corpo mais forte, 2 semanas melhor, e assim sempre você vai sentindo uma melhora. Então isso daí que traz o gosto pelo exercício é pela necessidade. Eu tenho vários alunos que confessam lá pra mim, falam, eu não gosto. Falar pra você que eu venho aqui por prazer, eu não venho. Mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso fazer. Eu preferiria muito mais estar andando na rua, fazendo uma caminhada ao ar livre. Eu falei, você vai fazer também. É gostoso ir andar ao ar livre, fazer a caminhada. Mas você não pode deixar de fazer o treinamento de força. Porque você falou que tem essas 3, ele tem que contemplar essas 3 capacidades, que é cardiovascular, força e resistência. Junto, só dependendo da forma que você faz, né? O treinamento de força, para você desenvolver força, você trabalha com uma carga maior, com um número menor de repetição. E a resistência você trabalha de forma oposta. Você trabalha com uma carga menor, com uma quantidade maior de repetição. Aí você deixa aquele músculo forte e resistente. Então você mescla dentro de um treinamento essas duas capacidades aí. Porque é importante, porque o que é resistência muscular? Resistência muscular é a capacidade que o músculo tem de manter o nível de tensão por um determinado tempo. Então eu preciso ser forte, aguentar levantar um peso maior, mas eu tenho que ser resistente para poder aguentar várias vezes aquilo ali. Tá. E o alongamento é a flexibilidade. É fundamental, porque quando você faz um trabalho de força, você começa a ganhar massa muscular, a articulação ela vai ficando mais estável. Você ganha uma estabilidade articular. E se você não faz o treinamento de alongamento e flexibilidade, você fica duro. Já viu aqueles caras bombados? Você chama ele para ele virar, ele parece um robô para virar. Porque ele perde toda a mobilidade, todo alongamento e flexibilidade. E existe algum treinamento ou não, é um conjunto de atividades que eu vou ter que fazer por exemplo, você falou aí que o Pilates, por exemplo, ele já vai ajudar tanto na flexibilidade e também trabalha força e resistência, né? E talvez o cara vai ter que fazer uma outra coisa relacionada a cardio e vascular aí, sei lá, uma corrida, uma bicicleta. Normalmente, que nem lá na academia, por exemplo... Tem um que contempla os 3, por exemplo, sei lá, se eu fizer natação... Exemplo, eu vou variando. Por exemplo, tem dia, por exemplo, que eu faço um treinamento de força com uma pausa ativa. A gente chama de pausa ativa, mas eles brincam. Que pausa que é essa que eu tô... Não tem pausa nenhuma. Correndo na esteira 2 minutos. Porque o teu treinamento aeróbio é aquele treinamento onde você consegue manter a frequência cardíaca num nível acima de 50% do seu limite máximo, né? De 50% a 75% aeróbio, 75% a 85% é uma zona que a gente chama de mista e acima de 85% é anaeróbio. Então, a gente procura trabalhar dentro desses limites de frequência fazendo o esforço físico. Então você vai aliar, por exemplo, eu posso estar fazendo uma força, vou lá, faço um pouquinho do aeróbio. E o alongamento, lá nós temos o hábito, a gente alonga, a cada sequência de exercício de força, a gente alonga. Mas o alongamento não é antes que eu faço? Não é melhor fazer antes, depois? O alongamento é bom em qualquer hora. Se você fizer antes, ele tem a finalidade de preparar um pouquinho o seu corpo para o exercício. Isso não elimina a necessidade de você fazer um pré-aquecimento muscular também, para fazer a força. E lá nós fazemos durante a aula. Terminou de fazer uma cadeira extensora? Alonga quadríceps. Terminou de fazer posterior? Alonga posterior. Então alonga a aula inteira. Então quando acaba, você vai fazer um alongamento final, que o professor vai fazer um outro mais específico lá, mas você vai fazer o alongamento junto. Você vai sair de lá pronto já. Porque isso também é uma grande briga, né? Tem professor que só passa alongamento antes e não pode passar depois. Tem outro que não, antes atrapalha o treinamento, tem que ser só depois. Isso também sempre foi uma grande briga, né? Uns falam, eu não posso alongar antes porque minha articulação vai ficar muito solta, depois eu não vou conseguir desenvolver força. Não tem nada de... Não. E tem treino de flexionamento, né, professor? Que aí é algo mais específico, né? Isso é um treinamento só, por exemplo, você faz uma avaliação, você vê que a pessoa tem um encurtamento posterior que compromete a locomoção dela, compromete a região do quadril, o
Porque a pessoa que tem um posterior encurtado acaba tendo problema de dores nas costas, porque ela não consegue esticar a perna na hora de caminhar. E aí você vai direcionar para aquele aluno um alongamento maior daquela musculatura ali. Mas, no geral, alonga tudo. Vai alongar tudo. Terminou um de braço lá, o aluno vai falar, qual que é o alongamento desse? Alonga aqui. Qual que é desse? Alonga lá. Alonga aqui, antebraço. Alonga aqui, entendeu? Então, Professor, já separa a ficha de matrícula aí que o Marcos já vai se matricular já. Terminando aqui, ele já vai se matricular. Mas a gente está caminhando para o final, professor, e eu queria entender também, a gente falou bastante sobre a especificidade do exercício físico, mas eu queria fazer uma última pergunta sobre a especificidade do negócio dentro da academia. O negócio e a academia. Quais são os desafios de montar uma academia, de começar um negócio assim, gerir uma equipe, como o senhor estava falando, de sete profissionais ali dentro, além do senhor e da sua esposa, esses 200 alunos, a questão de agenda, horário, limpeza, manutenção das máquinas, que tem que ter uma manutenção constante ali. Quais são os desafios que o senhor enxerga e de que forma que o senhor consegue estar com esse sucesso de 15 anos? Porque não tem como falar que não tem sucesso uma empresa que dura 15 anos. Poxa. Com certeza é uma empresa bem sucedida. Então como que o senhor enxerga tudo isso? Os desafios e as soluções para fazer a academia funcionar redonda? Você veja bem, olha, a coisa ela vai longe, né? Quando nós fomos mudar para esse prédio aí, a primeira coisa que nós pensamos, primeiro, tem que ter estacionamento. Facilidade Fácil de acesso, né? principalmente por causa do meu público idoso. Não ter escada. Então você tem que pensar nisso. Você trabalha com idoso, você vai alugar um prédio com uma puta numa escada para o idoso subir e descer. Pois é. O risco de uma queda, o risco dele não conseguir chegar lá em cima. Então começa desde isso daí, né? Você fazer isso, depois você ter bons equipamentos, máquinas boas, que tem uma biomecânica legal. Nós temos uma feira que acontece em São Paulo, da IRSA, que é anual, agora por causa da pandemia parou, parece que voltou no passado. Todo ano eu vou para conhecer se tem alguma novidade, algum aparelho, alguma coisa, alguma mudança, né? Você senta nos aparelhos para experimentar, tem um monte de aparelho que a biomecânica é totalmente inadequada. O aparelho não tem regulagem. Aí você senta lá, isso aconteceu com uma marca da Movimento, na época, faz tempo isso. Eu fui sentar na cadeira extensora dela, sentei, a hora que eu sentei eu vi que meu joelho não encaixava perfeitamente. Aí falei pro vendedor, falei assim, esse banco não vai mais para trás? Não vai. Eu falei, mas eu tenho 1,71 m. Se um cara 1,90 m sentar aqui para fazer, vai ficar 2 palmos do joelho para fora para fazer. Então tem a biomecânica da máquina que você tem que escolher o equipamento adequado. Treinamento constante dos seus profissionais, o tempo todo fazendo reunião, conversando, explicando, ensinando. Eu brincava, eu brinco com meus alunos, eu dou o desafio para eles, eu passo umas coisas lá e peço para eles estudar, depois eu peço para eles irem falar para mim sobre o que eles entenderam daquilo lá, entendeu? Porque tem que cutucar, entendeu? Sim. Tem que cutucar, tem que estar treinando o profissional, higiene da instalação é fundamental, você ter banheiros limpos, uma condição de banheiro adequada para você poder atender, a acessibilidade desse banheiro, para pessoas deficientes, se precisar usar. E depois todo esse cuidado que você tem que ter em cima do seu negócio, de, por exemplo, é duro, por exemplo, para mim, quando eu chego lá, um aluno procura para fazer aula naquele horário e eu não tenho mais vaga. Dá dó, você perdeu o aluno por não ter vaga, mas eu não posso pôr, não tem como. Infelizmente eu tenho uma qualidade, um número de X de aluno, que você tem que manter essa qualidade até com a questão do número de pessoas que você está atendendo para você poder estar atendendo bem. Perfeito. Então é todo esse cuidado que tem que estar em cima para você poder fazer funcionar bem e poder ter sucesso, né? Que é o que a gente... Muito trabalho, né? Muito Com trabalho. certeza. Hoje, nossa academia abre 6 horas da manhã, fecha meio-dia, volta às 3 da tarde, fecha 9 da noite. Então é todo dia. Eu já faz 36 anos que eu acordo 5 horas da manhã. 6 horas eu estou dando aula já. 6 horas eu estou lá na academia já e vai. Mas não existe conquista sem sacrifício. Né? Exatamente. E não tem fórmula mágica. O importante que eu falo para todo mundo é gostar do que você faz.
Quando você gosta do que você faz, o seu emprego não é encargo para você. Ele torna-se uma coisa prazerosa para você fazer, né? Então, e hoje, todos os meus professores que eu tenho lá, a maioria deles já estão há esses 10 anos comigo lá, são pessoas que gostam do que fazem, Muito né? legal. E eu sempre falo, gostar de gente. Tem que gostar de gente. Uhum. Quem trabalha com o público, gente tem que gostar. Quem trabalha no comércio, tem que gostar de gente. Eu tenho uma história engraçada, que vou só finalizar para contar. Eu fui um dia comprar pão no supermercado, cheguei lá no supermercado e aí tem a fila lá, né? Um gosta de clarinho, o outro gosta de escurinho, né? E eu tava na fila e eu vi a mocinha servindo lá com uma cara emburrada, servindo os pães, sabe? Atendendo mal as pessoas, né? Isso daí é morte pra mim, né? Eu fico louco na vida, né? Por que vai trabalhar com gente? Por que vai trabalhar então num lugar onde você não precisa ser simpático, você não precisa... Eu falo, entrou da porta para dentro, mas professor, o problema fica lá fora. O aluno não tem culpa se você está com algum problema, alguma coisa. Você não vai descarregar isso no aluno. E a hora que eu cheguei, falei para ela, né? Porque eu gosto do clarinho, né? Eu falei assim, por favor, meia dúzia do clarinho, né? Ela fez aquela cara assim. Eu falei para ela, difícil, né? Eu falei, difícil, né? Um que é clarinho, outro que é escuro, não é fácil, né? Ela falou, não é fácil mesmo, ela falou pra mim. Eu falei assim, é difícil cor cana debaixo do sol. Eu falei, isso é difícil. Falei, pô, você tá num puta de um conforto ali, com ar-condicionado e tudo. Pô, tá trabalhando com gente, pô, você tem que ser simpático, né? Tem que gostar de gente, né? Eu pego isso sempre nos meus professores. E a Axial é uma academia que você pode conversar com qualquer aluno nosso que vai falar isso. Lá é lugar de energia boa. Lá o aluno chega por baixo, sai com a bateria carregada. Assim, não legal. Só de exercício, mas de carinho, de conforto, de acolhimento. Muito bom. Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho básico para quem está começando, é isso daí. Se você não gosta de gente, não começa. Nem começa. Se você não tem paciência para trabalhar com idoso, que dá trabalho, com criança ou com qualquer outro aluno, porque imagina você ter 200 alunos, as pessoas chegam... Cada um tem uma característica, tipo problema, né? Sabe? Tem gente que chega mal-humorado lá, chega bravo, quer descarregar em você tem que contornar. De tentar dar um alento, um conforto para aquela pessoa ali, entendeu? Então não é só exercício. Pelo contrário, a minha mulher fica brava, porque a minha mulher ela é muito dada, as meninas adoram ela, as mulheres adoram ela, né? A hora que você vê, você vai lá na cozinha, tá o grupinho lá, 3, 4 tomando café e se bibi conversando. Eu falo pra ela que ela é a relações públicas. Legal. Você é a relações públicas, porque todo mundo adora ela, porque tem esse acolhimento, tem esse carinho, né? Muito bom. Excelente. E como é que a gente faz para quem está acompanhando, professor? Quem está assistindo, quem está vendo? Espero que alguém esteja vendo esse episódio aqui daqui 5 anos, 10 anos. Vai ficar aí nos anais da internet. Como que faz para achar a Academia Axial? Ó, nós estamos localizados ali na Vila São Judas Tadeu. A Vila São Judas Tadeu é próxima ao Jaú Serve ali do antigo Tanquinho, próximo ao Rieles ali. Sobe uma quadra, vira à direita, na rua Benedito Franco de Camargo, 81. Nós estamos ali localizados. Benedito Franco de Camargo, 81. Os telefones de contato tem o meu celular, que é 99775-1957, e o telefone fixo, que é 3814-1201. A pessoa pode ligar para tirar informação. Nesse primeiro contato a gente sempre vai ouvir um pouquinho da pessoa, passar as informações que a pessoa precisa, mas sempre você vai receber um convite para ir lá conhecer pessoalmente. Né? Ir lá para a gente poder realmente conversar, explicar mais ou menos um pouquinho de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Legal. Perfeito. E rede social? Tem rede social também da academia? Nós temos o nosso Instagram, que é Academia Axial, né? Facebook também. Pode entrar lá que tem uns treinamentos lá para ver lá o pessoalzinho fazendo lá. Já dá para dar uma fuçada como é que funciona, né? Nós temos uns alunos lá. Eu tenho um aluno de 92 anos de idade, que é uma raridade. Eu brinco com ele, eu falo, você dorme no formol. Você dorme numa banheira de formol. Que é Caramba! O Pilates tem um aparelho que é o Cadillac, que ele tem 2 barras aéreas. Ele com 92 anos, ele vai lá de pendura, ele vira de um lado, vira do outro, daí ele fica plantando bananeira com as pernas pro alto, cabeça para baixo, vira. É impressionante a saúde dele. Aí é isso que eu falo da individualidade de cada um.
Eu cruzo com ele tem, esse senhor, ele tem um terreno na cidade, uma chácara, um terreno lá, que ele adora e ele cuida lá da chácara dele. Então, você olha, ele é inteiro bronzeado, porque ele vai lá na chácara dele 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, sem camiseta, pega a enxada e vai de capina. sol. Então, o dermatologista deve matar ele, né? Porque fala, pô, você vai tomar os... Aí eu vou chegar pra ele, vou falar pra ele que aquilo faz mal pra ele. Exatamente. Como é que eu vou falar? Não tem como, é a individualidade dele, mas ele é único. Vai você Sim, fazer aquilo lá. Você É entendeu? verdade. E ele sempre treinou? Ele é uma pessoa que Nunca tem um foi histórico? atleta, nunca foi nada. Sempre foi uma pessoa muito regrada. Sim, mas Nunca teve foi de um vício tempo nenhum. depois da vida que ele começou a treinar. Depois que ele começou a fazer esse aluno nosso, já faz mais de 10 anos que ele é nosso aluno, que ele começou a treinar. Começou com 80, então. Começou tarde. Ele é aposentado da prefeitura, mas é uma pessoa fantástica, excepcional, cabeça boa. Como é o nome maravilha. dele? José Rosa. José Rosa. Um abraço, então, pro Um seu abraço, José José Rosa. Rosa. Tem que vir aqui no José podcast e Rosa. contar pra tem que gente contar qual é o essa história, sucesso. pra gente chegar aos Exato, 92, como assim, faz pra chegar e aos além. 92 José anos? Rosa é um exemplo para todo mundo. Lá na academia ele é atração. O pessoal chega, pede para ele fazer demonstração e ele adora fazer. Ah, gosta pouco, né? Ele gosta de fazer. Que legal. Pra você ter uma ideia, a prancha é um exercício abdominal que você apoia os 2 cotovelos e fica no pé. Normalmente a gente faz séries lá de 1 minuto para os alunos, 1 minuto e 30. Que é uma eternidade, né? Já é uma eternidade. O Zé Rosa faz 5 minutos. Meu Deus, esse homem 5 tem que ser minutos de estudado. prancha. Tem que ser Você estudado acha esse 5 homem. minutos de prancha lá, você vai ver, nossa. Eu acho que eu não consigo ficar 5 Não, minutos sem tem que- prancha. Eu acho que eu não dou conta. Vai, começa a tremer É. tudo que nem Esse homem tem que ser estudado pela NASA. eu falo que ele é único, né? Maravilha, professor. Eu espero que o senhor tenha gostado de participar com a gente. O senhor foi o primeiro a participar nesse novo formato aqui, de gravação e tal. A gente agradece a sua paciência com a gente, que semana passada, em cima da hora, a gente precisou cancelar. Quero agradecer a paciência de todos os alunos da Aquicial que estavam lá ansiosos para ver sua participação. A gente agradece a compreensão, a paciência de vocês. Obrigado, professor, por ter aceitado o convite de vir hoje com a gente. E ainda a gente fez uma confusão com o horário e no final deu tudo certo, graças a Deus. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Quando o Otto falou que o senhor tinha aceitado o convite, a gente ficou muito feliz. E agradecemos muito realmente essa parceria que o senhor teve com a gente no dia de hoje para participar desse episódio de número 50 e contribuir com a gente com toda essa sua expertise, né, Marcos? Não sei quais são as suas considerações finais aí do episódio, da participação do professor, mas a gente tem muito a agradecer. Fantástico, acho que a gente aprende demais com o João, né? Porque a gente percebe que essa experiência que você tem, né, dentro são 37 anos, você falou, né? 36 anos. São 36 anos. São 36 anos atuando na área da educação física e você percebe que isso faz toda a diferença aqui na nossa conversa. É todo o conhecimento que você traz, toda essa expertise e que realmente nos encanta. Não só como um profissional da educação física, que faz com que as pessoas busquem mais saúde, mas também como profissional e empreendedor, né, que nos ensina, né, são 15 anos aí na área, atuando, agora são 10 anos aí na sua academia, fazendo a gestão desse negócio, com toda essa complexidade que existe, né, como você falou, um negócio como esse, existe uma série de áreas que precisam ser olhadas, gestão de pessoas, gestão de recursos todos, né? Seja lá do papel higiênico que falta no banheiro, até um profissional que tem que estar lá naquele horário específico para poder treinar seu aluno. Você tem que estar com um olhar atento a todos esses detalhes, né? Então não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que chega há 10 anos aí com uma empresa crescendo, se desenvolvendo e com toda essa energia e disposição em fazer as coisas acontecerem. Então, parabéns, obrigado por ter aceitado o convite e para a gente foi uma super aula. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim sempre é um prazer poder estar falando a respeito do exercício, poder estar orientando as pessoas, ajudando de alguma forma. Peço desculpas por algumas polêmicas com relação a algumas atividades, mas na verdade deixar bem claro que eu não sou contra nenhum tipo de esporte, nenhuma modalidade. Eu sou a favor do preparo
para a prática daquele determinado esporte, para que não haja lesão, para que a pessoa não se machuque. Né? Perfeito. Tenho certeza Então, que ficou muito claro na explanação do senhor, isso ficou muito evidente. Acho que não gerou polêmica, Não. que é até ruim, a gente gosta de polêmica, né? Pra ver Exatamente. se o vídeo viraliza, passa em outros lugares, né? A gente precisa de polêmica, né, Marcos? Com Mas não teve certeza. polêmica nenhuma, foi tranquilo. Acho que o pessoal entendeu bem a mensagem. Não, ficou claro, né? Ficou claro para as pessoas, né? Que não é uma questão de isso pode, isso não pode, né? Isso é uma questão de entendimento mesmo, né? E por isso que precisamos de profissionais capacitados e academias capacitadas como a Axial. Essa é a nossa percepção. Uma coisa importante, se tenho mais um minutinho para falar, que eu acho que poderia, é que infelizmente hoje a grade da educação física, ela precisaria melhorar muito dentro das escolas, né? Hoje nós temos ainda a maioria dos cursos de educação física voltado para uma área para a educação física escolar só. Exato. E hoje essa área da saúde é a área mais forte dentro do mercado de trabalho que os profissionais buscam. Poucos querem trabalhar nas escolas por conta da questão salarial, tudo. Então, as faculdades precisariam estar mudando a grade curricular. Falta um aprendizado. Alguma coisa mais, um aprendizado mais específico com relação a isso daí. Por exemplo, ter aulas de musculação com os aparelhos, ensinar como é que faz. Então, é todo um contexto educacional que precisa... Mas está melhorando. Está melhorando. Devagarzinho. E até para quem vai trabalhar com educação física escolar, a questão da saúde é importante. Já começar na base, né? Já ensinar para as crianças desde cedo favorece o desenvolvimento delas depois, né? Exatamente. Vamos caminhando com bons profissionais assim, a área vai melhorando. E a gente chega ao final de mais um episódio. Agradecemos a você que nos acompanhou nesse episódio de número 50. Lembre-se, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, o que você achou da participação do professor João, o que você aprendeu aqui. Ou se você tiver alguma pergunta, pode deixar, depois a gente pode repassar para o professor, responder num segundo momento, por que não? Então interaja com a gente, nosso Instagram é @lucrocast, na descrição do vídeo tem os contatos da Academia Axial, então se você quiser entrar em contato vai ter ali o Instagram, o telefone, entre em contato com o professor João, vá conhecer a Academia Axial e a gente se vê na próxima terça-feira às 19h30 para mais um episódio do Lucrocast. Um forte abraço, Deus te abençoe e até lá. Tchau!